Olá, sou Rodrigo Pocente, gestor do fundo de CRI Fator Veritá. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho do relatório de abril de 2023, dos acontecimentos do mês e das nossas expectativas para os próximos meses. Vou começar comentando aqui, a gente terminou o mês com 72 milhões em caixa, tivemos algumas amortizações, o que elevou um pouquinho o nosso nível de caixa, e a gente vai utilizar esse caixa para pré-pagar algumas compromissadas reversas que a gente tem tomadas aí no mercado. Parte desses recursos que não forem alocados para pagamento das compromissadas reversas vão ser potencialmente alocados em operações que a gente vem originando e estruturando, aproveitando um momento de crédito um pouco mais estressado, para conseguir melhores taxas, melhores garantias e operações mais com uma vantagem, com uma arbitragem interessante aí para a carteira do Veritá. Hoje a gente conta com 86 milhões aproximadamente de compromissadas reversas, então a gente consegue hoje fazer frente a quase a totalidade desse valor, e com as amortizações a gente vai conseguir. Essas compromissadas reversas vencem somente no segundo semestre, então a gente está coordenando isso daqui com muita cautela. Hoje a gente tem uma reserva de 36 centavos por cota, conseguimos essa reserva com os dividendos que a gente acabou acumulando nos últimos meses. Com essa reserva, parte delas a gente vai pagar os custos da compromissada, parte delas a gente vai pagar os próximos dividendos para tentar sempre fazer a linearização aí do pagamento de dividendo, para não ter muita variação para o cotista. Considerando o dividendo pago no último mês, de 95 centavos por cota, considerando a cota a mercado, a gente teve um dividend yield aí de 14,65%, um dividend yield aí super elevado, super bacana para o nível de risco que a gente tem na carteira. E lembrando que a gente vai passar aqui mais para frente uma tabela de sensibilidade sobre o nível de preço da cota hoje a mercado vis-à-vis o que a gente tem de pretensão de pagamento de dividendo, de projeção de pagamento de dividendo para os próximos meses. A gente está num momento muito interessante de entrada no fundo, o cota a mercado está num preço muito interessante. Falar um pouquinho também sobre a entrada que a gente fez no mês passado da compra do fundo MORC 11. O MORC 11 ele é gerido pela More Investimentos. A More tem uma equipe excelente, acompanham super de perto os CRIs da carteira, eles conhecem muito bem a carteira e conhecem muito bem o mundo de high yield, estruturam muito bem operações, e a gente acabou entendendo que tem uma sinergia muito interessante entre o que a carteira do Veritá busca e o que eles conseguem oferecer para a gente. Claro que eles têm um risco um pouco mais elevado, então a gente entrou com um volume reduzido no fundo, por enquanto, a gente entrou com 15 milhões, o carrego deles é na média IPCA mais 9, IPCA mais 10, o que é muito interessante aqui em termos de risco para a carteira do Veritá, e a gente conta com uma parceria importante e com gestores muito experientes e muito profissionais da ponta do MORC, tá? Então, basicamente essa a nossa alocação e os pontos mais importantes aí do mês. Comentar um pouquinho aqui também sobre a liquidez do fundo. A liquidez do fundo, por conta das cotas estarem um pouquinho mais baixas, a gente percebeu que o volume de liquidez veio diminuindo nos últimos meses, né? Então, menos pessoas interessadas em vender a cota quando ela está mais depreciada, então isso acaba diminuindo um pouco a nossa liquidez. Apesar disso, a gente quer enfatizar e lembrar, a gente tem a XP contratada como market maker para as nossas cotas, para o nosso fundo, então isso facilita e isso melhora aí a liquidez, tá? A cota mercado fechou, abriu aí em R$ 84,00, e a liquidez total do mês foi de 44 milhões e 400 mil aproximadamente. Aqui, mencionando mais uma vez nossa diversificação da carteira, a gente, além de diversificar em securitizadoras, a gente também diversifica em setores. Apesar de sermos um fundo de crédito imobiliário, a gente procura sempre buscar uma diversificação para que a gente não fique somente no setor imobiliário, no setor de construção civil. Então, a gente acaba não fugindo muito dessa regra, a gente tem por volta de 23% da carteira no setor de construção civil, mas a gente busca diversificar bem o restante da alocação da carteira, o que pode ser visto aí nesse gráfico. Em termos de indexador, a gente tem buscado sempre
a indexação da carteira ao IPCA. O IGPM tem caído em desuso, né? A gente já há muito tempo não aloca em IGPM por conta das variações, tanto positivas, muito positivas, quanto negativas do IGPM. Isso traz uma insegurança, a gente acabou abrindo mão desse tipo de indexador ali por volta de final de 2019, começo de 2020. Então, a gente vem focando muito mais no IPCA, e mais recentemente a gente está olhando algumas operações em CDI, mas CDI curto, operações um pouco mais curtas. Primeiro porque o nosso benchmark é IPCA mais 6, então não vale a gente trocar a carteira inteira para um outro indexador que não seja aliado aí ou próximo ao nosso benchmark. E segundo que se a gente compra uma operação CDI muito longa, o dia que a política monetária passar a ser mais eficiente, a taxa de juros cair, a inflação arrefecer, a gente vai ver essa taxa de juros caindo e a rentabilidade dessas operações que a gente comprou em CDI também diminuindo, prejudicando o nosso dividendo. Então, não é nessa a nossa cabeça, quando a gente olha operações em CDI, a gente olha operações curtas, aí com duration máximo de 1 ano e meio, 2. Tá? Mantivemos a nossa proporção aí de 10% de alocação em outros fundos imobiliários, o que traz para a gente muita sinergia, traz para a gente complementariedade da estratégia, algo que a gente já vem mencionando há algum tempo. E sobre o caixa, que hoje a gente chega aí a 5% do caixa, por conta de algumas amortizações que a gente teve, conforme eu comentei mais cedo, a gente vai utilizar para algumas alocações e também parcialmente para quitar compromissadas reversas que a gente tem hoje ativas. O carrego médio da carteira, se a gente pensar em taxa de aquisição, estamos falando aí que a nossa parte em IPCA está em IPCA mais 7, lembrando que a gente tinha um carrego médio um pouco abaixo de 6 antes da penúltima emissão, e aí com a penúltima emissão e a última emissão a gente conseguiu trazer essa taxa média para um patamar aí de 7, por conta da taxa de juros mais elevada e da reprecificação dos ativos a mercado, a gente tem hoje uma MTM, né, uma marcação no mercado de IPCA mais 8, e a gente no slide próximo de sensibilidade vai mostrar como isso reflete no dividend yield do cotista. Tá? Então, a parte da carteira que é CDI, a gente tem aí na média CDI mais 2,8, e pouquíssima coisa em IGPM e IGPDI, né, menos de 2,5% da carteira aí nesses dois indexadores. Prazo médio da carteira, aí, nosso duration está em 5,1 anos, então a gente conseguiu também diminuir, a gente estava próximo a 6 anos, a gente trouxe aí mais para 5 anos o duration médio, lembrando que esse ponto não afeta muito o nosso dia a dia, visto que a gente não toma resgate, visto que o fundo não tem prazo de vencimento, a gente não tem que honrar nenhum tipo de compromisso, então a gente pode fazer operações mais longas sem nenhum grande problema. Sobre a sensibilidade que eu comentei aqui do dividend yield, então a gente está falando que a cota, variando aí por volta de R$82, de acordo com o que a gente tem de carrego na carteira, a gente tem aí a expectativa, uma projeção de pagar IPCA mais 12,5% ao ano para o cotista líquido de imposto de renda. Então, mais uma vez, essa marcação a mercado que influencia a cota patrimonial e, consequentemente, influencia também a cota mercado, claro que a cota mercado também é influenciada por diversos outros fatores, mas a cota mercado ela está muito mais depreciada do que a cota patrimonial, o que traz essa vantagem, essa oportunidade. Então, hoje, o cotista entrando no Verital, R$82, ele tem aí uma projeção, um potencial de recebimento de IPCA mais 12,5% ao ano líquido de R, com uma carteira basicamente high grade, com uma carteira muito bem diversificada, com uma carteira muito bem controlada. Então, a gente acredita que a gente está passando por um momento aqui muito interessante de oportunidade de entrada no fundo. Não só no Veritas, mas outros fundos também apresentam essas características. Tá? E falando de mercado aqui e tendências, a gente continua cauteloso com o mercado, a gente continua cauteloso com a carteira, a gente tem aprofundado, monitorado, revisado todas as operações com uma frequência maior do que a gente usualmente fazia, lembrando que os CRIs são operações estruturadas, são operações complexas, operações de longo prazo, e que se a gente está ali acompanhando de perto, acompanhando em cima, a gente consegue se preparar, ou consegue se antecipar a um eventual problema e colocar aquela operação em rota novamente, aquela operação numa estrutura que venha a funcionar e que não precise de alguma reestruturação, ou que não precise necessariamente de correr um risco maior de default. Então, esse é basicamente o nosso grande trabalho aqui, é monitorar, acompanhar essa carteira. A gente tem, além de mim, mais 6 pessoas na equipe, e dessas 6 pessoas, 3 pessoas são especialmente dedicadas a monitoramento e revisão da carteira. Tá?
Então, esse é um ponto muito importante para a gente faz questão de frisar. Então é isso, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho e nos acompanhe nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.